Uma alegria estar juntos com vocês aqui, aproveitando as perguntas. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quantos são convertidos há menos de um ano? Menos de um ano de convertido. Levanta a mão aí, bem forte, cheio de ousadia. Levanta aí. Quantos são convertidos há 1 a 3 anos, mais ou menos? Os últimos 3 anos. Se converteram nos últimos 3 anos? De 3 a 10 anos. 3 a 10 anos de convertido. Mais de 10 anos de convertido, levanta a mão. Que bênção, uma bênção. A maioria, então, como já diria o meu pai, é macaco velho, né? A maioria já tem mais de 10 anos de convertido. É uma bênção, são todos muito especiais. Mas eu anseio muito por um encontro em que a pergunta ela vai ser invertida aqui, né? E quantos aqui têm menos de um ano de convertido, hoje estão nos visitando, e mais da metade do salão, a maioria do salão está levantando a mão. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma carga muito especial sendo derramada no nosso meio como igreja. E por misericórdia de Deus, espero conseguir somar um pouco mais essa carga aqui. E o Senhor, Ele tem chamado e atraído as vidas a Ele. Importa que todos sejam salvos. Ele morreu por todos, para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Vocês que estão nos visitando a primeira vez aqui, saiba que Jesus, aquele Jesus mesmo que tanto ouvimos falar, Ele morreu por ti. Não é apenas por todo mundo de forma genérica, mas é por cada um, individualmente. E ainda que tu fosse, e eu sinceramente creio nisso, a única pessoa do mundo, o Senhor Jesus, também teria morrido por ti. Então é muito especial a vida de cada um aqui, e o Senhor, Ele quer mais vidas. Nós temos visto, nos últimos encontros, um pouco de uma recapitulação, e podemos colocar aqui os slides, mas antes disso eu queria orar junto com vocês mais uma vez, porque eu creio que nessa noite, ela é uma noite de conversão. E uma noite de conversão em vários aspectos, por mais que a maioria de nós aqui, a grande, esmagadora maioria, tem mais de 10 anos de convertido, muitas vezes nós precisamos converter o nosso coração novamente. Conversão é uma mudança de rumo, a nossa vida estava indo por um lado e a gente muda o rumo dela. Existe um momento, sim, que nós tomamos uma decisão de entregar a nossa vida para Jesus, e nós costumamos chamar esse momento de conversão, e está certo, mas ao longo da minha vida eu tenho tido várias conversões. São vários momentos em que eu, de novo, vejo a Cristo, ou vejo uma parcela diferente de Cristo, ou sou conquistado por algo que está no coração de Cristo, e eu preciso de novo o quê? Me converter àquilo que o Senhor está me chamando. Então não é porque já muitos aqui já são há muitos anos convertidos, que nós talvez não precisamos continuar diariamente, constantemente, convertendo o nosso coração para o Senhor. E existe basicamente 3 conversões que todo discípulo precisa ter. A primeira conversão que nós precisamos ter é do nosso coração para com o Senhor. Então nós estamos falando de uma dimensão vertical aqui, né? A nossa conversão com o Senhor, onde nós reconhecemos o senhorio dele sobre a nossa vida, onde nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor, que ele é o Salvador, nós reconhecemos a vida e obra de Jesus, e nós cremos que ele veio em carne, que era eterno, ele veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a glória dele como do único Filho de Deus, ele morreu por nós, mas ressuscitou, porque a morte não podia reter ele, porque não havia pecado, nascido santo e vivido em santidade, viveu em santidade. A morte não podia segurar o nosso Senhor, que era santo, e Ele ressuscita dentre os mortos, e Ele é exaltado à destra de Deus. Recebe o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobre. Não são alguns joelhos que vão se dobrar, a palavra que é a verdade, ela diz que todo o joelho vai se dobrar. Existe um momento em que, independente da escolha de cada um na face da terra, essa pessoa vai se dobrar diante do senhorio de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma última verdade que diz que Ele vai voltar. E Ele veio a primeira vez como um cordeiro, mas Ele volta depois como um leão, cheio de autoridade, de glória, de soberania. E quando Ele vem, não importa mais a decisão da própria pessoa, os joelhos vão se dobrar. Eles vão se dobrar diante da majestade do nosso Deus. Inclusive, provavelmente, talvez, eu não sei como vai ser, mas talvez sejam inclusive quebrados os que não quiserem se dobrar, porque a palavra disse, todo joelho se dobre e confesse que Ele é o Senhor, o dono, a máxima indiscutível autoridade, governa sobre tudo e sobre todos. Mas
existe um privilégio que nós podemos ter de escolher hoje dobrar os nossos joelhos diante desse Senhor. Um dia nós não vamos ter escolha, mas hoje nós temos essa escolha e podemos cada um escolher conscientemente nos dobrarmos mais uma vez diante dele, reconhecendo: Senhor, Tu é o meu Senhor, Tu governa a minha vida. Essa é a primeira conversão que cada um de nós precisa ter, e muitas vezes nós, ainda nessa dimensão vertical, podemos reconhecer Ele como nosso Salvador, e pela fé nós reconhecemos que a obra redentora dele também vale por cada um de nós, mas há essa conversão ao senhorio de Cristo. É por isso que o evangelho pregado por Jesus e os apóstolos era o evangelho chamado do reino de Deus. Todo reino possui um rei, alguém que governa. Então talvez nessa noite seja uma noite de conversão ao reino de Deus, ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, onde Ele governa, onde Ele decide e nós obedecemos, amém? Existe uma segunda conversão que eu creio que todo discípulo precisa ter também, que é a conversão agora não apenas numa dimensão vertical, mas numa dimensão horizontal, onde nós nos convertemos sim ao Senhor Jesus, que é o cabeça do corpo, mas nós também convertemos o nosso coração à igreja, ao corpo de Cristo. Não há como desvincular o cabeça do corpo, concorda comigo? Não existe um ser onde a cabeça está por um lado e o corpo está por outro. Se isso estiver acontecendo, este ser, ele está morto. Não tem como desvincular Cristo cabeça do Cristo corpo. E talvez, e por isso que eu creio que também é uma noite de conversão aqui, porque talvez na sua experiência você tenha assim se convertido a Cristo nessa dimensão vertical, mas talvez o teu coração ainda não tenha sido conquistado para Cristo o corpo, a igreja, a menina dos olhos do Senhor, a forma que Ele decidiu que iria cumprir o propósito dele aqui na terra. Me lembro que com 15 anos, em um retiro de carnaval, com o famoso Gilberto Pires ministrando, ali eu me converti na vertical. Tá, Dani, mas tu não nasceu num lar cristão? Não, nasci num lar cristão. E com 5 anos, pela primeira vez, eu tomei uma decisão por Jesus. Convidei Ele para morar no meu coração, na limitação do entendimento de uma criança de 5 anos. Mas na minha adolescência, com 15 anos, com toda a crise que estava passando naquele momento, sem entrar nos dezenas de detalhes daquele super desafiador período, mas ali eu vi Jesus de uma forma diferente, como o Quírios. E com 15 anos me converti nessa dimensão, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida. A partir de agora não mando mais em mim, é Ele que governa. Mas foi com 18 anos que o Senhor conquistou o meu coração para as vidas, para a edificação da igreja, para aquilo que o coração dele é conquistado. O Senhor veio para nos dar uma vida em abundância, para cada um de nós. Cada um. E essa vida em abundância é sim, individualmente para cada um de nós. Mas o propósito dele, como temos visto, ele passa por uma salvação individual, para que coletivamente nós sejamos como igreja, um povo exclusivamente dele, representando o senhorio e o governo de Cristo aqui nessa terra. Então talvez nessa noite, para alguns aqui, o Senhor quer essa segunda conversão, onde nós inclinamos o nosso coração para o nosso irmão e decidimos também mudar o rumo da nossa vida para que agora ela se trate de edificar o nosso irmão. A partir do momento que nós nos convertemos na vertical, não se trata mais apenas de nós mesmos. A tua vida não se trata mais apenas de ti mesmo, mas ela agora se trata também de como nós vamos edificar os nossos irmãos. Existe ainda uma terceira conversão que talvez para muitos aqui, para mim eu digo também, que é uma das mais desafiadoras, mas que é uma conversão numa outra dimensão para fora, onde nós precisamos converter o nosso coração para os perdidos, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que ainda não vivem essa vida de abundância, para aqueles que estão perdidos, desesperados, como ovelhas que não têm pastor, para aqueles que carecem da glória de Deus, e a palavra, se tem uma coisa que ela nos garante, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos aqueles que ainda não renderam a sua vida para o senhorio de Cristo, uma coisa é certa, eles carecem da glória de Deus. Desesperados por ouvir uma mensagem que nós carregamos, desesperados por ouvir uma solução que nós possuímos. Essa vida que o Cardão disse, essa vida de fé, que sim tem os seus desafios,
períodos difíceis da nossa vida que nós precisamos realmente dar passos como Pedro sobre as águas, mas não existe melhor vida do que essa. Com os seus desafios, mas é uma vida abundante, cheia de vida, cheia de alegria. E se tem algo que um novo convertido, ele pode dizer depois, muitas vezes por que eu não pude viver isso antes? E nós temos a resposta para um mundo desesperado, em crise, angústia. Nós temos a resposta, só que talvez nós precisamos, e por misericórdia de Deus, talvez essa é uma noite de conversão, converter o nosso coração também aos perdidos, amém? Converter o nosso coração ao Senhor, converter o nosso coração para a igreja, e converter o nosso coração para os perdidos. Então eu queria te convidar para fechar os olhos comigo, e orar, e cada um pode orar por si, mas também pôr as mãos do irmão que está ao seu lado, e pedir, Espírito Santo, nós pedimos essa noite revelação, nós pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para te vermos, Senhor, para te enxergarmos, Senhor, e que tu faça o milagre sobrenatural da conversão nos nossos corações, Senhor, uma conversão em primeiro lugar ao teu senhorio, Senhor, uma conversão também à tua noiva, à tua igreja, Senhor, e uma conversão aos perdidos que carecem da tua pessoa, Senhor, que carecem de salvação e de vida eterna, Senhor. Então agora eu quero profetizar nessa noite, uma noite de conversão aqui, Senhor, que tu conquiste o nosso coração para aquilo que ele ainda não foi conquistado, Senhor. Conquista o nosso coração mais uma vez nessa noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém? Muitos somos conquistados ao Senhor da obra, mas precisamos também ser conquistados a essa obra do Senhor. Buscarmos o perdido, edificarmos a igreja, amém? E no acampamento que tivemos com os jovens algumas semanas atrás, pude compartilhar uma palavra de manhã, que depois Leandro e Roberto pediram para estender para toda a igreja, e no acampamento nós tínhamos mais tempo, então foi uma palavra mais comprida, mas dividimos então essa palavra em dois momentos. Quantos estavam no último culto geral que tivemos há 2 semanas atrás? Só para ter uma ideia, levanta bem alta a mão, só para ter uma amostragem, glória a Deus. Então ali começamos essa palavra de recapitularmos a visão do que nós cremos como igreja, que passa muito por esses 3 aspectos, e que é resumido na expressão que nós falamos, que eu falei várias vezes, e cada vez mais o Senhor precisa conquistar o nosso coração para essa simples frase de sermos e fazermos discípulos. Nossa vida como discípulos aqui se trata em sermos e fazermos discípulos. Então nessa noite aqui eu gostaria de continuar essa recapitulação da visão que iniciamos há 2 encontros atrás. Eu vou fazer uma breve revisão para quem não esteve no último encontro, e depois nós avançamos mais um pouco, amém? Glória a Deus. Muitos já viram isso, talvez não é novidade para a grande maioria, mas Paulo mesmo falava, Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo repetia aquelas coisas, e ele disse, olha, para mim não é um problema, e para vocês é segurança, é melhor para vocês que eu repita várias vezes as mesmas coisas. Então nós precisamos muitas vezes ouvir e deixar o nosso coração literalmente ruminando aquela palavra para que ela vá conquistando o nosso coração. Porque muitas vezes nós sabemos alguma coisa e esse saber fica apenas no campo do intelectual, mas nós precisamos ser conquistados por aquela verdade espiritual. E essa conquista tem a ver com deixar sim o nosso coração ser lavado e conquistado pela palavra e praticarmos a palavra. O escritor de Hebreus, ele fala no capítulo 2:1, ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Temos que nos apegar àquilo que temos recebido. Então talvez para os jovens que ouviram aquela palavra, ouviram uma vez, esse reforço de ser e fazer discípulos no culto passado, de novo, hoje é uma 3ª vez, mas isso é segurança para cada um de nós, para que nós jamais nos desviemos daquilo que temos recebido da parte do Senhor. Amém? Ralph Neighbor dizia, 6 to stick, nós temos que ouvir mais ou menos 6 vezes uma coisa para que ela fique gravada no nosso coração. Então já estamos na 3ª, né? Paciência, ao longo do ano, de repente tem mais 3 aí pela frente. Glória a Deus. Uma breve recapitulação aqui sobre nosso encontro da semana passada. Se puder clicar nos slides ali. Aí eu vou passando por aqui. Clicou? Aí é. Então nós como igreja aqui, quem nós somos como igreja? Uma breve recapitulação da visão. Nós somos discípulos de Jesus aqui na cidade de Canoas, amém?
Quem nós somos? Nós somos sim crentes, nos chamam de crentes, somos. Crente é aquele que acredita, né? Que crê em quem? Em Jesus, que veio, morreu por nós. Mas nós nos chamamos de discípulos, por quê? Porque discípulo é aquele que reconhece, além de crer que Jesus é o nosso Salvador, o discípulo de Jesus, ele reconhece que Ele é o nosso Senhor, é o seu Senhor. Isso quer dizer que o discípulo de Jesus, ele ouve tudo aquilo que Ele fala e obedece tudo aquilo que Ele manda. Isso é um discípulo de Jesus, ele está seguindo o Mestre, e tudo que Ele fala eu ouço, tudo que Ele ordena eu obedeço. Então nós aqui somos discípulos de Jesus que convivem ou vivem, muitos não moram aqui, mas talvez trabalham em Canoas, congregam conosco, discípulos de Jesus, amém? Discípulo de Jesus, grava isso, é aquele que ouve tudo o que Ele fala e obedece tudo aquilo que Ele manda. Vamos fazer uma catequese aqui, repete comigo, discípulo de Jesus é aquele que ouve tudo o que Ele fala e obedece tudo aquilo que Ele manda. Amém? Discípulos de Jesus, quantos discípulos temos aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Nós como igreja não estamos aqui de forma aleatória. Nós não estamos aqui para viver para o nosso bel prazer. Nós não estamos aqui para viver para o nosso bem-estar e os nossos deleites. Nós estamos aqui para um propósito. E talvez essa seja a pergunta existencial que mais paira na cabeça de todo ser humano. Por que eu nasci? Por que eu existo? Garanto para vocês, os colegas, amigos que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão próximos de vocês, eles deitam a cabeça no travesseiro com um grande porquê. Por quê? Por que tudo isso? Por que eu vivo? E nós temos a resposta. Esse porquê, porque eu vivo, ele não é respondido por aquilo que eu acho que eu vivo, que eu devo viver. Concorda comigo que se há alguma coisa que foi criada, a definição do propósito para essa criação é definida por quem? Pelo seu Criador. É o Criador que define a função e o propósito daquilo que foi criado. Nós, como seres criados por Deus, não temos a capacidade de em nós mesmos definirmos a nossa função e definirmos o motivo da nossa existência. Mas graças a Deus nós servimos e fomos criados por um Deus de propósito. E esse propósito, ele é eterno, já existia antes de toda a fundação do mundo. O pecado e depois o plano da salvação e a reconciliação da humanidade com Deus, ela é para nos religar a um propósito que já existia antes do pecado. E esse propósito, resumidamente, nessa frase, diz que é de sermos juntos uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória dEle. Todas as coisas, Romanos 11:36 diz, foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo é para Ele. Se te perguntarem, por que tu existe? Eu existo para a glória de Deus. Por que tu nasceu onde nasceu? Eu nasci para glorificar o Senhor na minha família. Eu nasci para glorificar o Senhor na minha casa. Por que tu trabalha onde tu trabalha? Eu trabalho para glorificar o Senhor no meu trabalho. Por que tu estuda naquela faculdade, naquele curso? Eu estudo lá para glorificar o Senhor no meu estudo. Amém? Só que Deus, na sua soberania, decidiu que essa forma de agradar e glorificar a Ele seria por intermédio, seria por meio do Filho dEle. Quando Ele olha o Filho dEle, Ele diz, esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então essa glória do Pai, desde a eternidade, no início de todas as coisas, que nós não temos nem ideia como entender isso, o Filho já glorificava o Pai. E essa glória e essa comunhão era tão perfeita que o Pai então decide multiplicar a vida do Filho em outros à imagem e semelhança dele. E aí ele cria a humanidade. Para quê? Para glorificar o Pai. Vários criados à imagem e semelhança daquele Filho de Deus, que hoje nós sabemos quem é, Jesus. Ele glorificava o Pai desde a eternidade, não só no batismo, quando nós ouvimos aquela expressão que vem do céu, esse é meu Filho amado, mas desde a eternidade passada, o Filho já glorificava o Pai. Então, ao multiplicar na criação a imagem do Filho em Adão e Eva, o que acontece? A humanidade passa também a glorificar o Pai. Por causa da imagem do Filho ali, esse é meu Filho amado. Então o Pai olha para Adão e Eva antes do pecado e diz, meus filhos amados, em quem tenho todo o meu prazer. O que acontece é que naquele momento, também ele dá um propósito de que não essa imagem de Jesus, ela deveria se multiplicar e encher a terra. Nós vimos isso no último encontro, Gênesis 1, 26 a 28, diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus,
E Deus deu uma ordem para eles: agora vocês se multipliquem. Porque ao se multiplicarem, Adão e Eva gerariam filhos e filhas à imagem e semelhança de Deus, e eles então encheriam a terra com a imagem de Cristo, e naquele momento a terra glorificaria a Deus. Amém? Esse é o propósito pelo qual a humanidade foi criada, para representar, para ser a imagem de Deus aqui na terra. Vários cristãos significam mini-cristos, né? Pequenos cristos, vários, aqueles que carregam o DNA de Cristo, espalhados por toda parte. O que nós sabemos também é que o pecado então, ele depois fere a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, quando Adão ele decide pecar, tentado sim por Satanás, mas ele decide naquele momento pecar, e um pecado de independência de Deus, desobediência, rebeldia, ele decide fazer a vontade dele e não ser mais dependente de Deus. Ali então ele começa a gerar filhos e filhas, não mais à imagem de Deus, mas ele começa a gerar filhos e filhas à sua imagem e semelhança. Então, a reprodução natural de Adão e Eva não mais espalharia a glória de Deus por toda a terra, não espalharia mais a imagem de Deus que glorifica, a imagem de Cristo que glorifica a Deus por toda a terra, mas espalharia a imagem e semelhança de Adão e Eva já pecadores. Por isso que todos aqueles, e creio que isso inclui você e eu, que nasceram de Adão e Eva, já nascemos pecadores. Diz ali em Gênesis 5, que Adão e Eva geraram filhos e filhas à sua imagem e semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus. Então o propósito de Deus, de ter uma família espalhada pela terra, de muitos filhos à imagem de Jesus, para a glória dele, ele é temporariamente interrompido. E aí nós vemos para onde o mundo ele caminha com a imagem que não era mais de Deus, um DNA carregado longe, distante de Deus, sendo espalhado por toda parte. Mas aí eu estou acelerando aqui porque é uma recapitulação, nós sabemos que Cristo veio. E Cristo ele vem para ser o quê? A palavra chama ele de o último Adão. Existe um primeiro Adão que multiplicou essa imagem de pecado por toda a humanidade, até que vem Cristo, e ele passa a ser o último Adão. Por quê? Porque todos aqueles que agora são nascidos do Espírito, são nascidos do alto, que reconhecem o senhorio de Cristo, que reconhecem a obra redentora de Cristo, eles recebem por meio do Espírito Santo a vida de novo de Cristo dentro deles. Então, naquele momento, quando nós nos convertemos, aquilo que havia se perdido por causa do pecado, que é a imagem e semelhança de Cristo no homem, na conversão, pela habitação do Espírito Santo, essa imagem ela é restaurada, amém? E a partir desse momento em que a imagem de Deus é restaurada por meio do Espírito Santo em nós, nós podemos voltar a cumprir o propósito de Deus, de multiplicarmos em novos filhos e filhas a imagem e semelhança de Cristo. E Jesus, então, um pouco antes de ascender aos céus, ele chega para os discípulos deles e ele diz: agora vocês vão e espalhem por toda parte a minha imagem. Vocês vão e façam o quê? Discípulos, outros que carreguem a minha imagem por toda parte. Então, o irmos e fazermos discípulos, ele é o cumprimento daquilo que foi ordenado para Adão e Eva no início da criação: espalhar a imagem de Deus, a imagem de Cristo por toda a terra. Então, é para isso que nós vivemos. Se te perguntarem hoje, por que você vive? Eu vivo para carregar a imagem de Deus e para espalhar a imagem de Deus. Eu vivo para ser discípulo e para fazer discípulo. Amém? Eu vivo para conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido por toda parte. Esse é o propósito, uma família de muitos filhos. Essa família, ela é uma família só, não são várias famílias, não são famílias que dependem da etnia, da placa, não são famílias como no Velho Testamento, que dependiam de uma genealogia, mas elas são famílias geradas desse último Adão, dessa nova criação, onde todos aqueles que são nascidos de Cristo, são revestidos de Cristo pelo batismo, eles carregam esse novo DNA. E podem, ao multiplicarem essa vida, levando outros a serem discípulos de Jesus, vão espalhando a imagem de Deus por toda parte. Mas é uma família, não uma família que depende de placa, de nacionalidade, de título. Não, nós somos dos tais, eles são de outro, denominação, etc. Não, uma família de todos aqueles que renderam a sua vida ao senhorio de Cristo e nasceram do alto. Esse nascer do alto é algo espiritual.
É uma decisão nossa, mas que há um milagre sobrenatural do Espírito Santo vir regenerar o nosso espírito e trazer de novo o DNA de Deus no nosso interior. Amém? Estão acompanhando? Essa família não é pequena, ela é uma família de muitos filhos. O Senhor quer que muitos sejam salvos. Inclusive a palavra diz que nenhum se perca. Na oração sacerdotal, Jesus diz: Senhor, graça eu te dou, porque nenhum dos que me deste eu perdi. Todos aqueles que haviam sido confiados a Ele, Ele não perdeu. E nós aqui, por misericórdia de Deus, nós queremos poder dizer: Senhor, graças te damos, porque aqueles que estão ao nosso redor têm sido salvos. Amém? Se essa não é a tua realidade ainda, pela fé nós podemos dizer amém? Senhor, muitos filhos, dá-me muitos filhos. Uma família se multiplica através de pais e mães espirituais. Cada um aqui foi chamado para ser pai e mãe espiritual. Ninguém aqui foi salvo para apenas reter a vida de Cristo para si mesmo. Mas todos aqui foram salvos para multiplicar a vida de Cristo. Amém? Não é para reter ela apenas para nós, mas é para multiplicarmos, sermos pais e mães espirituais, gerando muitos filhos. Não é qualquer filho, são filhos à imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Cristo traz a glória para o Pai. Amém? Estão acompanhando? Glória a Deus. Seguimos a nossa revisão aqui. Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui como igreja se resume em sermos e fazermos discípulos. Ser discípulo, fala comigo, ser discípulo e fazer discípulo. Conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Amém? Ser discípulos, a imagem e o caráter de Cristo sendo formado em nós. Fazer discípulos, multiplicar o caráter e a imagem de Cristo em novas vidas. Amém? É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas Dani, peraí, eu me converti essa semana. Eu acho que agora eu preciso começar a passar por uma universidade espiritual de 3 anos e meio para que eu seja doutor da lei e tenha decorado o Pentateuco e consiga olhar os profetas, interpretar Isaías e olhar o... Será que precisa? Pode ser que Deus queira que tu seja um doutor da lei, amém, um mestre cheio da palavra de Deus para transmitir, mas essa não é uma condição para você multiplicar a vida que você já recebeu de Cristo. Estão acompanhando? Não é uma condição, porque senão o versículo ele seria: ide, portanto, quando você tiver 5 anos de convertido, e fazei discípulos. Ou ide, portanto, se você julgar que você é apto, e fazei discípulos. Ou ide, se você for eloquente, e fazer discípulos. Ide, se você tiver lido a Bíblia 63 vezes, faça discípulos. O que está escrito ali? Ide e fazer discípulos. Um dia fui almoçar com um antigo discípulo de Porto Alegre, e alguns já ouviram essa história, muito simples, mas eu perguntei para ele: cara, tu tem carga por vidas, por multiplicar a vida de Cristo que já está em ti para outras vidas? Aí ele disse: não, eu estou esperando uma palavra de Deus. E aí eu disse para ele: eu tenho uma para ti, Mateus 28, 19 a 20, vai e faz discípulos. Ah, Dani, mas eu me converti ontem, lembra do endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno era nós usamos a expressão contato, né? Aquela pessoa que está ouvindo o Senhor, era um contato, não é tipo A, nem tipo B, tipo Z, esse aí, né? Era desafiador. Mas ele foi liberto, ele naquele momento foi liberto e recebeu a boa nova do Evangelho, de que uma vida de prisão e escravidão no pecado pode ser deixada para trás, e a boa notícia é: eu vim para que tu tenha vida. Jesus dizendo: agora tu é livre. Vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância. E naquele momento, o ex-endemoniado de Gadar, ele chega para Jesus e diz: deixa eu ir contigo, fazer um intensivo de discipulado, junto com os teus 12 discípulos, eu quero ser o 13º discípulo, ficar 3 anos nessa escola. Pô, eu queria, né? Quem não? Nem julgo ele por isso. E aí Jesus vai lá e diz para ele assim, ó: não, agora vai aos teus e conta para eles tudo o que o Senhor te fez. Quanto tempo de convertido ele tinha? Talvez 1 hora, naquele momento ali, 1 hora. O Senhor já disse: vai e conta o que o Senhor te fez. O problema, muitas vezes, é que a cadeira ela é muito boa. Nós gostamos de sentar, nós gostamos de receber. Mas o Senhor, Ele diz: não importa se você tem 1 dia, 1 ano, ou como a maioria de nós aqui, mais de 10, o Senhor está dizendo a mesma coisa hoje para ti:
vai e reparte a vida que eu tenho te dado, para que outros que estão perdidos também recebam a vida de Cristo, porque eles carecem dessa vida, carecem da glória de Deus. Então, se de alguma forma, até hoje, tu não sabia qual era o teu chamado, qual era uma grande missão que o Senhor tinha te dado, nessa noite, agora cai por terra uma cegueira espiritual e te apropria daquilo que Ele já te comissionou. Ele disse, vai e ser minha testemunha daquilo que eu te fiz. E testemunha, ela tem uma vantagem, porque a testemunha, ninguém pode dizer que ele está mentindo, porque ela está dizendo algo que ela viveu. Testemunha, não existe testemunha ocular, isso é uma redundância, porque toda testemunha, ela é uma testemunha que viu algo. Nós temos visto e experimentado o que é essa vida de fé, essa vida de glória, de abundância. Se não temos, o Senhor quer que tu experimente isso, porque é para ti também. E a partir do momento que tu vê isso na tua vida, tu não tem como ficar quieto, e aí tu vai testemunhar. Seja um dia, seja um ano, seja 10 anos de convertido, eu vou dizer, eu sei de onde Ele me resgatou, eu sei de onde Ele me tirou. Ele me tirou de uma lama de pecado, e não é porque eu nasci num lar cristão que eu não sei, não me lembro de onde Ele me tirou. De um coração sujo, uma mente suja, uma vida que não agradava a Deus, uma vida que por fora tinha aparência de piedade, mas negava o poder dEle na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu me lembro de uma noite de querer enfiar minha cabeça dentro da terra, me lembrando, dizendo, Senhor, só eu sei de onde Tu me tirou. Um coração que carece da glória de Deus. Mas eu sou testemunha de ter recebido vida. E ninguém tira o meu testemunho. Ninguém tira o teu testemunho de ter recebido vida do alto. E essa vida, ela precisa jorrar do teu interior. A palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Não é que do nosso interior vai ser um lago de água parada, porque a água parada dá dengue e fede, não tem vida ali. Mas do teu interior fluirão. Tem que transbordar, queridos. A vida de Cristo tem que transbordar. Transbordar do teu interior. Amém? Quantos aqui entendem que isso é uma verdade para as suas vidas? Senhor, por misericórdia de Deus, nós pedimos que Tu converta o nosso coração, Senhor. Nós precisamos aqui ter os nossos olhos lavados, Senhor, porque a grande esmagadora maioria desse salão, como eu, estamos há muito tempo desfrutando de uma vida contigo que é maravilhosa. Sim, tem os seus desafios, mas ela é uma vida de plenitude, porque na Tua presença há plenitude de alegria, Senhor. Na Tua direita, no Teu lado, há delícias perpetuamente, Senhor. Mas agora converte o nosso coração também, Senhor, para deixarmos transbordar essa vida, Senhor. Nós queremos continuar recebendo, Te conhecendo, sendo discípulos, mas nós queremos também transbordar essa vida, Senhor. Fazermos discípulos, multiplicarmos a Tua vida, Senhor. E nessa noite aqui eu quero pedir pelo milagre espiritual da conversão sobre as nossas vidas, Senhor. Para que o nosso coração seja convertido, Senhor, aquilo que o Teu coração anseia e é conquistado, Senhor. Para que Tu receba toda a glória, amém? Glória a Deus. Nós então cumprimos esse propósito ao sermos e fazermos discípulos. E a partir do momento que nós passamos do império das trevas então para o reino da luz, nós agora, nesse reino de Deus, nós temos alguém que governa a nossa vida, e Ele manda a nossa vida, e Ele deixou muito claro essa ordem, amém? Lembrando do convite dEle, de fazermos isso por amor. Ninguém está te obrigando aqui. Você não se converte, se batiza e coloca uma metralhadora em ti, agora você vai ser discípulo. Não, cada um de nós decide isso diariamente, converter o seu coração, o seu tempo, o seu dia para as coisas do alto, amém? E aí, ao convertermos o nosso coração para aquilo que é dele, o que acontece? Nós, a nossa família, os nossos vínculos discipulados, os nossos companheiros, a igreja que se reúne na casa, toda a igreja, ela passa a caminhar, sendo e fazendo discípulos em direção a esse propósito de Deus, de ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Isso que nós vimos até o último encontro, amém? A partir do momento que somos conquistados por esse Senhor,
tudo na nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso estudo, nosso dinheiro, nosso carro, nossos bens, tudo agora passa a ser convertido a esse propósito. E aí nós vamos indo e fazendo discípulos. Esse id no original, ele é indo. Nós vamos indo no nosso dia, todos os dias, vivendo como discípulos e multiplicando a vida deles, sendo discípulos e fazendo discípulos. Amém? E aí o que o Senhor vai gerar como resultado? O que está no coração dele? O que ele anseia e espera? E nós paramos exatamente nesse slide no último encontro. O que ele espera então? Ele espera, na verdade, que todo homem e mulher sejam discípulos de Jesus. Isso é uma verdade. Todo homem e mulher sejam discípulos de Jesus. Repete comigo, que todo homem, que toda mulher sejam discípulos de Jesus. Que todo discípulo, repete comigo, que todo discípulo seja conformado à imagem e semelhança de Cristo. Que todo discípulo, repete comigo, que todo discípulo seja comprometido com a igreja, o corpo de Cristo. E que todo discípulo faça discípulos. Isso é o que o Senhor espera de nós, sermos e fazermos discípulos, amém? Todos que sejam salvos, que todo homem e mulher sejam salvos. Quando tu olha aquele teu colega, que às vezes não dá nem vontade, talvez porque ele te incomoda, te atrapalha, não sei. Ou aquela pessoa que tu está na dúvida, será que Deus morreu também por ele? Eu te digo, importa que todo seja salvo. Ele carece da glória de Deus, está como uma ovelha perdida que não tem pastor. Então isso precisa conquistar nosso coração, que todos sejam salvos. E que todos não apenas sejam crentes, mas se tornem discípulos de Jesus, conformados à imagem e semelhança dele. Porque ao carregar essa imagem, não eu sozinho, mas vinculado e comprometido com a igreja, nós então vamos multiplicar essa imagem fazendo discípulos por toda a parte. Amém? É isso que o Senhor quer para nós? Está ficando claro? Isso que o Senhor quer de cada um de nós. Beto, não vai dar tempo de falar. A segunda parte vai ter o bloco 3, talvez. Ser e fazer discípulos. E eu queria aqui nesse momento aproveitar para dar um zoom aqui no fazer discípulos nesse momento, amém? Ser discípulo, caráter de Cristo formado em nós. Fazer discípulos, multiplicar essa vida. Nós vamos dar um zoom agora nesse fazer discípulos. E esse fazer discípulos aqui, ele tem tudo a ver com a edificação da igreja. Por quê? Porque Deus decidiu que Ele iria nos resgatar individualmente para que coletivamente sejamos esse povo dEle. Esse povo não é mais apenas um povo de Israel, não é um povo de uma etnia geográfica, mas ele é um povo chamado de... Qual é o nome desse povo? Vamos voltar. Nós somos redimidos individualmente para que coletivamente sejamos um povo que representa a imagem e a vida de Cristo nessa terra. Esse povo hoje tem um nome, e o nome dele é a igreja. Então, eu posso viver essa vida desvinculado da igreja? Grava comigo essa imagem. Existe um dedão andando e se arrastando sozinho, solto no chão? Grava essa imagem dantesca aqui para o resto da vida. Existe um dedão andando sozinho? Não, ele está morto. Então não tem como eu cumprir esse propósito desvinculado da igreja. Porque essa igreja, Jesus mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, a primeira coisa é que essa igreja, essa família de muitos filhos, que tem esse nome de igreja, ela é propriedade dele, ele é o dono dela. Ele é o mais interessado que ela cresça, ele está edificando ela. E nós fomos resgatados das trevas, fomos transportados para o reino da luz por ele e para ele. Isso significa que ao nos convertermos e sermos então conquistados por ele, nós precisamos também nos deixar conquistar para aquilo que é o foco do coração dele. Amém? Se eu me converto a ele, também preciso me converter àquilo que é o foco do coração dele. E o foco do coração dele é a igreja, são as vidas. E eu não estou falando de uma igreja, de um templo, de um edifício, de uma instituição, de uma placa, de uma denominação. Eu estou falando de um edifício feito de pedras vivas, pedras que vivem, como Pedro fala. São edificados casa espiritual. Então essa igreja que ela é feita de pedras vivas. Então o que está no coração de Jesus são as vidas. Cada perdido salvo se torna um discípulo de Jesus, é mais um pedaço dessa edificação, desse edifício espiritual chamado igreja.
coração do Senhor estão as vidas. Então nós precisamos deixar o nosso coração ser conquistado também por elas. Eu imagino, e licença poética aqui, né, quando João, ele deita o ouvido dele no peito de Jesus e ele começa a ouvir o batimento de Jesus. Vidas, vidas, vidas. É isso que está no coração de Jesus. Quando Pedro teve aquele tempo de discipulado, de reconciliação com Jesus, caminhando na beira da praia, Jesus pergunta para ele o quê? Pedro, tu me amas? Nós todos lembramos essa história. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. E qual é a resposta da maior demonstração de amor que Pedro poderia dar a ele? Pedro diz, sim, Senhor, é certo que eu te amo. E aí Jesus diz, então vai e apacenta as minhas vidas, as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. A nossa maior demonstração de amor por Cristo é nos deixarmos ser conquistados por aquilo que conquista o coração dele, vidas. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Como discípulos dele, nós estamos aqui então para buscar e salvar o que está perdido. Investirmos nas vidas, queridos. Inclusive, a principal definição que Jesus deu para aqueles que seguiriam eles, e quando ele chamou os discípulos que estavam pescando, ele disse para eles, vinde após mim e eu vos farei o quê? Santos. Eu vos farei cheios de conhecimento. Eu vos farei doutores da lei. Eu vos farei, o que ele disse? Eu vos farei pescadores de homens. Vidas é o que está no coração do Senhor. Precisamos deixar o nosso coração ser conquistado por isso, amém? Um irmão chamado Abe Uber, ele fala, o coração do Senhor, ele é a igreja, ele chama de igreja mundial, essa igreja que está espalhada por toda parte. Mas ele diz também que o coração da igreja, essa igreja que o Senhor está edificando, o coração da igreja mundial, ele é a igreja local, aquela na cidade, com as suas características, virtudes, inclusive defeitos. Então o coração da igreja no mundo, na terra, ele está nas igrejas locais em cada cidade. E o coração da igreja local, ele está na igreja na casa. E o coração da igreja na casa está no discipulado 1 a 1. Deus definiu esta forma prática, e isso está no Novo Testamento, onde nós poderíamos contribuir e colaborar com essa edificação da igreja. Fazendo discípulos, cuidando dessas vidas no 1 a 1, sendo edificados na igreja na casa, bem vinculados a uma igreja local, multiplicando a igreja mundial, amém? Igreja mundial não aquela da placa, estou falando da igreja que é por toda parte, amém? Todos os ministérios são importantes, ministério de louvor, os irmãos estão servindo lá com as crianças, estão servindo ali na mesa de som, etc. Todo o ministério ele é importante, desde que ele convirja para esse propósito e ele não conflite com o discipulado, a igreja na casa e a direção da igreja local. Talvez eu estou chovendo no molhado para a maioria aqui, mas nós precisamos relembrar essas verdades. E nesse nosso dia a dia como igreja, vivendo esses vínculos de relacionamentos do discipulado, companheirismo, igreja na casa, na igreja aqui em Canoas, nesse menor nível, nós temos que nos preocupar então com 2 coisas. Tanto com a qualidade, quanto com a quantidade. Percebam comigo, vamos entrar agora no fazer um pouco mais, vamos entrar um pouco mais no fazer discípulos. Esse fazendo discípulos aqui, ele tem 2 aspectos. Esse texto que nós vimos, ele tem um mandamento de nós ganharmos as vidas, porque quando nós proclamamos o Evangelho, aquela pessoa se arrepende e é batizada, nós estamos então multiplicando naquele momento essa seiva, o DNA da vida de Cristo. Mas ele não para por aí. Existe um segundo aspecto, que é o de nós cuidarmos dessas vidas. Nós temos que ensinar elas a guardarem aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, o nosso trabalho de fazermos discípulos, que é onde a gente está dando um aprofundamento agora, ele é duplo. Nós vamos ganhar as vidas e vamos cuidar dessas vidas. Todos aqui foram chamados para o ID, amém? Isso nós já vimos. Então, você foi chamado para ganhar vidas e foi chamado para discipular essas vidas. Ganhar vidas que se convertem a Cristo e ensinar essas vidas a viverem tudo aquilo que o Senhor ordenou. Quando nós olhamos quantidade, vamos lá, quando nós olhamos quantidade, nós olhamos aqui, estamos falando da proclamação do Evangelho. Então, muitas vidas precisam ser salvas.
Existem muitos métodos de evangelismo, e não é o foco aqui, muitas formas de evangelizar. Mas nós estamos falando de levarmos pessoas a esse novo nascimento para que elas carreguem também a imagem de Cristo, amém? E aí aqui, nós estamos falando de ganhar essa vida para Cristo, que é o nosso trabalho de ser testemunha. Todos aqui foram chamados para ser testemunha. Seja no que nós chamamos do oikos, que é uma palavra grega que diz o teu círculo mais próximo, essa é uma forma de ganharmos vidas para Cristo, os teus colegas de trabalho, os teus colegas os vizinhos, parentes, aqueles que estão no teu convívio. Essa é uma forma, nós vamos ganhar essas vidas para Cristo, deixando a vida dele transbordar e brilhar. A outra forma é realmente nós saindo intencionalmente nessa prática de semearmos a palavra de Deus, o Evangelho, para pessoas que talvez nós nem conhecemos. Existem dezenas de formas de fazer isso, mas o ponto é que, independente delas, nós temos que ir, amém? Nós temos que ir atrás das vidas. É muito comum nós, às vezes, associarmos alguns exemplos bíblicos com o padrão e comparação do que nós temos hoje. Mas a pesca, de sermos pescadores de homens daquela época, ele não era aquela pesca onde eu fico sentado com uma vara esperando o peixe vir. Mas era uma pesca de rede, onde eu tenho que entrar dentro da água com um barco ou a pé para lançar essa rede. Amém? É diferente a imagem, nós temos que ir em ambos os casos. Estar em contato com essas pessoas do nosso convívio, sairmos para pregar a palavra, para que elas se tornem discípulos de Jesus. Amém? Essa é a primeira parte, ganharmos vidas para Cristo. E dentre os diversos métodos que existem, eu creio que uma coisa é o principal e o essencial, é estarmos cheios da vida de Cristo. Porque se eu estou cheio da vida de Cristo, pode ser o meu colega de trabalho ou um desconhecido na rua, ele vai ver a vida de Cristo e ele vai dizer, isso eu careço, essa vida eu não tenho, essa paz eu não tenho, essa alegria eu não tenho, como tu consegue dormir de noite, como tu consegue ter uma paz na tua casa, e aí a vida de Cristo vai fluir, vai transbordar, amém? Seja na praça, seja no trabalho, seja na rua, vai transbordar a vida de Cristo. E quanto mais nós juntos, coletivamente, estivermos cheios da vida de Cristo e transbordando, não só nós vamos atrás das vidas, como elas vão ser também atraídas. Porque a glória de Deus e a vida, ela atrai. Então o Senhor também começa a atrair as vidas, amém? Não podemos ser aqueles cristãos famosos 007. Aquele que está lá, né, anos. Tem um irmão que conta uma história de um livro, esse Abe Uber, ele conta uma história num livro de um contato que se converteu, e ao se converter e ir no culto, ele descobriu e encontrou naquele culto 3 colegas de trabalho dele, que já eram convertidos, colegas há anos, muitos anos. E esse homem que tinha acabado de receber o Evangelho, acabado de receber as boas novas da salvação, de ser transportado do império das trevas para o reino da luz, ele chega para aqueles 3 colegas e ele pergunta, por que vocês nunca me falaram nada? Por que eu estou há anos deprimido, desesperado, e vocês do meu lado tinham a resposta? Cada um aqui foi comissionado pelo Senhor para um lugar diferente, para que você vá e dê muito fruto, e fruto que permaneça, amém? Cheios da presença de Deus, para que ao entrar no nosso trabalho, a vida dele transborde. E assim como já aconteceu comigo, poucas vezes, deveria ter acontecido muito mais, mas de um colega dizer assim, cara, o que é essa paz que tu tem? Ele usou o termo paz, inclusive. É a paz que o mundo não tem. De uma pessoa chamada o Príncipe da Paz, aquele que quer que tu tenha paz. Conta-se de Charles Finney, um homem que estava cheio da presença de Deus, ao entrar em uma fábrica, isso há alguns séculos atrás, ele entra nessa fábrica, e algumas mulheres que estavam ali trabalhando numa fábrica de tecidos ali, elas começam a rir dele. Não sei em que sentido foi a risada, pode ser uma risada maliciosa, pode ser uma risada porque ele era um pastor entrando ali na fábrica, mas elas começam a rir. E aquele homem, ele simplesmente cheio do Espírito Santo, ele olha para elas com um olhar de amor e compaixão, o mesmo olhar de Cristo, quando ele viu as multidões, cheio de compaixão, ele olha para elas, cheio do Espírito Santo, e elas começam a chorar. Ele não falou nada, cheio da presença de Deus, elas começam a chorar, elas começam a se ajoelhar, as pessoas começam a parar de trabalhar. Quando vê a fábrica para, o dono da fábrica chama todos os funcionários para o refeitório para ouvirem o que aquele homem tinha para falar. Cheios da presença de Deus no nosso trabalho, na nossa rua, amém?
as pessoas vão ver a glória de Deus e vão dizer: o que é isso que tu tem? E aí nós vamos e nós plantamos, regamos e colhemos. O que é isso? João 4, 36 e 37 diz: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, outro é o ceifeiro, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, que outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Esse texto, ele tem um princípio aqui. Junto com 1 Coríntios 3, Paulo fala: eu plantei, mas Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus todos somos cooperadores. Então, nesse trabalho de ganhar vidas para Cristo, algumas pessoas nós vamos plantar. E esse plantar, ele é aquela primeira semente, onde nós vamos identificando pessoas de paz e lançando uma primeira semente. Então pode ser que pessoas no teu redor, é a primeira vez que elas estão ouvindo a semente do Evangelho. Você está plantando ali. Talvez naquele momento você ainda não colhe aquela vida. Talvez sim. A gente não sabe, para as pessoas em que nós estamos falando ainda, em que momento elas estão. Nós somos chamados para lançar semente, amém? E aí nós vamos plantando, e para aquela pessoa pode ser a primeira vez que ela ouviu o Evangelho. Mas eu, durante muitos anos, me martirizei, porque eu pregava o Evangelho para alguém, e nem sempre aquela pessoa toma uma decisão na hora. E eu ficava pensando: o que eu fiz de errado aqui? Pode ser que eu tenha feito algo também, mas eu ficava me martirizando: o que aconteceu? Só que eu fui entendendo ao longo do tempo, que talvez aquela pessoa ainda não estava pronta para ser colhida pelo Senhor. Então o que a gente faz? Nós plantamos a semente, nós começamos a regar em pessoas que a semente já foi lançada por outros. Quantos aqui na sua infância ouviram, talvez numa escola dominical, ou até mesmo no colégio, ou de algum parente, onde a semente foi plantada a primeira vez, mas anos depois uma outra pessoa começou a regar, é ou não é? Então talvez o Senhor esteja te chamando para na rua agora lançar uma primeira semente. Sabia que Jesus te ama? Sabia que Ele tem uma boa notícia para ti? Posso orar pela tua vida, porque existe uma boa notícia para ti, que Ele quer te curar e te fazer livre? Pode ser a primeira vez. Ou pode ser que tu já tenha um colega de trabalho que já ouviu, e o Senhor te chama agora para regar esse colega. Ele está dizendo agora: vai, continua amando ele, continua testemunhando, orando, suprindo as necessidades. Meu sogro, ele ficou afastado do Senhor durante 14 anos. Ele já tinha sido semeado, já tinha uma palavra plantada 14 anos atrás. Mas ele se afastou do Senhor, e minha esposa com as irmãs, com a Thalita, junto com a mãe, ficaram 14 anos fazendo o quê? Regando, junto com outros irmãos regando, amém? Até o momento em que, por causa do investimento de tempo da igreja, o meu sogro, ele então rendeu o coração dele ao Senhor, e aí sim, pronto para ser colhido pelo Senhor, não por nós, porque é Ele que colhe, amém? O nosso papel é semear, regar, e em algum momento aquela pessoa vai estar pronta: eu quero esse Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero me arrepender, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Então talvez tu nunca sabe exatamente aonde tu está nesse processo. O ponto é: continua semeando, amém? Continua semeando, e aí nós vamos regando e nós vamos colhendo essas vidas. E aí o nosso segundo papel, ficou claro aqui? Regar, não desiste, não para. Aqui quem trabalha com vendas entende o conceito aqui de um funil, né? Onde a gente vai, aqui tem muitas pessoas que nós temos que plantar. Talvez nós tenhamos que plantar para centenas de pessoas, para que em algumas dezenas delas nós venhamos a estar dando continuidade, e algumas nós vamos colher. Ou ao contrário, nós vamos plantar em milhões de pessoas, para que nós possamos colher centenas de milhares de pessoas. E eu creio nisso. Eu creio nisso, por isso que eu pergunto aqui: quantos são novos convertidos? Porque em algum momento nós vamos chegar aqui, e esse salão inteiro vai dizer, esse salão não, porque não vai caber, né? Um salão muito maior, vai ter aqui 300, 400 pessoas dizendo: olha, somos discípulos há mais tempo, mas vai ter mais do que o dobro, dizendo: nós nos convertemos esse ano, porque alguns plantaram, alguns regaram, até que o Espírito Santo constrangeu o nosso coração para sermos colhidos por Ele, amém? Eita. Quando essa pessoa, ela se converte, agora o nosso trabalho não para. Nosso trabalho não para ali, porque nós ganhamos a vida, mas agora ela também precisa ser e fazer discípulos. A pessoa não se converte agora, um bebê recém-nascido espiritualmente falando, e aí imagina,
uma mãe que acabou de dar à luz a um filho, tu pega aquele bebê, põe ele debaixo de uma árvore, com uma mamadeira e uma Bíblia debaixo do braço e diz, agora vai. Funciona assim? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Então nós precisamos agora, não apenas ganhar essa vida, mas nós precisamos então discipular essa vida, pastorear essa vida, para que ela também tenha o seu caráter formado na imagem de Cristo, e para que ela também multiplique a vida de Cristo, amém? E esse é o nosso trabalho de edificação das vidas. Num primeiro momento, nós vamos lá e nós vamos integrar aquela vida no corpo de Cristo. Nós chamamos aquela vida, e essa era a segunda parte que não era tempo de entrar, eu ia dar um zoom aqui, vai ficar para parte 3. Nós primeiro vamos chamar aquela vida e acolher ela no corpo de Cristo, porque aquela nova vida, ela não vai conseguir sozinha. Ela precisa de vocês, de cada um aqui. Então, cada um aqui, quando olhar alguém nesse encontro, em qualquer momento da igreja, alguém no convívio da igreja, alguém que é um novo convertido, ou até mesmo há mais tempo, saiba, é sua responsabilidade. Ah, mas tem pastores. Ah, mas tem o discipulador, é ou não é? Mas nós, como corpo de Cristo, vamos edificar aquela vida e acolher ela. Então, a primeira coisa, ela precisa ser integrada no corpo de Cristo, e na parte 3 a gente vai dar um zoom aqui. Depois de ser integrada no corpo de Cristo, nós vamos fundamentar aquela vida para que ela tenha uma base sólida, para que ela possa crescer na imagem e semelhança de Cristo. Para que essa casa, a vida dela não seja construída na areia. Se nós simplesmente, e eu não estou dizendo que sempre nós vamos ter essa oportunidade, porque pode ser que tu falou de Jesus para alguém no avião, aquela pessoa se converteu e tu nunca mais viu ela. Soberania de Deus, Ele vai cuidar daquela vida. Pode ser que tu falou com uma pessoa na rua, não pegou contato, ela se converteu e tu nunca mais viu ela. Soberania de Deus, amém? Ela pode ter se convertido ali, o Senhor vai suprir. Mas, muitas das vidas, o Senhor está pedindo para que nós façamos isso, amém? Para que nós cuidemos dessas vidas, integremos elas na família da fé, pastoreemos elas, fundamentando para que seja uma casa construída na rocha e não na areia, porque uma coisa é certa, os ventos vêm, as dificuldades vêm, as tentações vêm, os desafios vêm, mas a casa construída sobre a rocha, ela não se abala. Depois nós vamos edificando esse irmão. O edificar, ele é justamente a aplicação do reino de Deus em cada área da vida. Edificar uma vida é no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, pais e filhos, maridos e mulheres, amigos, no estudo, todas as áreas da nossa vida sendo conformados ao padrão do reino de Deus. Nós estamos ajudando essa vida nisso. E é tão lindo, queridos, ver a transformação que Cristo faz numa casa, numa família, porque a ordem e o governo de Cristo começa a tomar conta em cada área da vida daquele discípulo. E em paralelo a isso, e aí eu tive que corrigir esse meu slide, porque estava assim, ó, edificar, e depois tinha o enviar. Não, não é. É enquanto aquela pessoa é edificada, ela também é enviada. Para quê? Para que ela vá e faça novos discípulos. Amém? A maioria, terminou aqui, né? A maioria dos novos, a maioria dos convertidos, deixa eu ler uma estatística para vocês aqui. Isso é feito de uma pesquisa de um instituto chamado H International. E eles se perguntaram para pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo, como elas tinham se convertido. 2,9% através do trabalho pastoral. Então, se a gente deixar somente os pastores, né, 2,9% das pessoas que precisam ser salvas. Já é um bom número, né? 3%, mas nós queremos ir atrás dos 100%. 3% através da distribuição de literatura e bíblias. Eu me surpreendi demais com isso. Distribuição de bíblias e literaturas, 3%. 3% programas de rádio, 2,4% através de sermões, 2,1% de outros meios, 1% de filmes, o The Chosen deve ter aumentado um pouquinho, 1% através de programas de TV, 4% através de cruzadas evangelísticas, mas 29,9% através de amigos. E 49,7% através de parentes. Ou seja, nós estamos falando de 80% das pessoas que se convertem. É por causa do testemunho de cada um aqui.
cheios da vida de Cristo no dia a dia, cheios da glória de Cristo no seu dia a dia, levando essa vida para aqueles que estão ao nosso redor. E isso, queridos, o Senhor quer para a tua casa, para a tua família, para o teu oikos, como a gente usa esse termo, para aqueles que estão ao teu redor. Amém? Para isso nós precisamos ter olhos de fé, queridos. Nós precisamos ter olhos lavados pelo sangue de Jesus, deixado os nossos olhos não serem, como Paulo fala, ninguém mais olhei segundo a carne, porque é muito fácil olhar os nossos amigos, nossos parentes segundo a carne. São difíceis, são pecadores, às vezes atrapalham, mas que nessa noite o Senhor nos dê olhos espirituais, olhos de fé, para olharmos aquele que está ao nosso redor já com olhos de fé. O que é olhar alguém que está ao teu redor com olhos de fé? É já enxergar aquela pessoa salva e redimida nas regiões celestiais. Por mais que os meus olhos naturais ainda não estão vendo aquela pessoa salva e redimida, os meus olhos espirituais já contemplam a salvação. Então, assim como eu preciso de fé para ministrar cura sobre alguém, nós vivemos e pregamos com fé, crendo de que aquela vida já é do Senhor. Mas nós precisamos dos nossos olhos lavados nessa noite, nós precisamos dos nossos olhos como os olhos de Cristo, para que nós possamos olhar aquele que necessita da vida de Cristo com compaixão, vendo Jesus as multidões com compaixão, como ovelhas aflitas, como quem não tem pastor. E aí ele vai lá e diz, a seara ela é grande, e os trabalhadores eles são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Naquele momento era apenas Jesus fazendo esse trabalho, mas logo depois dele dizer para aqueles homens, dizem, roguem ao Senhor por mais trabalhadores na seara, Mateus 9, se eu não me engano 35, no versículo seguinte, diz que Jesus separou eles de 2 a 2 e os enviou. A própria resposta da oração anterior, Jesus mesmo, ele já responde, diz, agora não era mais só ele, eram aqueles 12, aqueles 70 enviados de 2 a 2. Aqui em Canoas, não é só cada um de nós, o Roberto e o Leandro, nossos pastores aqui, mas é cada um aqui, uma embaixada do reino, com olhos de fé, olhando aquele perdido que está ao nosso redor, com compaixão, assim como o Senhor, porque a seara, ela é grande, queridos, e os trabalhadores, eles são poucos, mas os trabalhadores, eles já não são tão poucos assim, porque aqui tem 300 trabalhadores, amém? 300 trabalhadores. O que nós precisamos é nos converter para aquilo que é o foco do coração do nosso Senhor Jesus aqui na terra, para a glória do Pai, a imagem dele sendo multiplicada em mais filhos e filhas, cumprindo esse propósito eterno de Deus através de ti, da tua casa e da tua vida. Eu queria te convidar para fechar os olhos comigo e nós orarmos juntos aqui. Senhor Jesus, da mesma forma que nós começamos essa palavra, Senhor, e esse encontro, orando para que Tu abrisse os nossos olhos espirituais e para que Tu convertesse o nosso coração, Senhor. Nós, depois dessa palavra, queremos aqui, juntos, Senhor, converter o nosso coração. Agora uma decisão nossa, Senhor, uma obra do Espírito Santo em cada um. Mas cada um aqui, o Senhor está te convidando a tomar uma decisão, e talvez, se é a primeira vez em que tu está ouvindo essa palavra, se é a primeira vez em que tu está ouvindo alguma coisa sobre esse evangelho de poder e salvação, talvez tu precise daquela primeira conversão e entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Talvez alguns aqui já entregaram sua vida para Jesus, para o senhorio de Cristo, mas precisam converter o seu coração para a igreja, para a noiva de Cristo, para a edificação dessa casa espiritual. E talvez aqui, muitos, como eu me incluo, precisamos converter o nosso coração aos perdidos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, Senhor, nós pedimos agora que Tu abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para não olharmos a ninguém mais segundo a carne, Senhor, para não olharmos a ninguém mais segundo o nosso padrão, segundo o nosso julgamento, preconceito, para não olharmos aqueles ao nosso redor com preguiça, com indiferença. Senhor, nos livra de toda indiferença, Senhor. Ó Jesus, nos livra de toda passividade, Senhor. Nos livra de todo comodismo, Senhor. Nos livra de retermos o rio, Senhor, que quer transbordar através de cada um de nós.
Oh, Jesus amado. Começa a dizer com as tuas palavras, querido. O Espírito Santo certamente vem convencendo o seu coração de talvez alguma dessas 3 esferas que precisa ser convertida ao Senhor. Começa agora com as tuas palavras dizer isso para Ele. Nós vamos seguir orando, vamos louvar e cantar um cântico ao Senhor aqui, mas agora começa com as tuas palavras declarar: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há um caminho mau, Senhor. Me guia pelo caminho eterno, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia, Senhor. Orianda la vassoura, canta la vassoura.